Outro ponto importante da dialética do pensamento chinês é o entendimento das coisas em sua transformação. Não essências imutáveis, como para os gregos mais conhecidos, mas a mutação como algo também essencial, o que podemos comparar, para fins didáticos, com o filósofo grego Heráclito, a quem é atribuído o dito de que um homem não pode entrar duas vezes no mesmo rio, pois nem o rio será o mesmo, nem o homem. Bem-vindos ao podcast Abismos Insones. Meu nome é Lucas Fier, sou artista e pesquisador na cidade de Curitiba. Hoje eu quero falar sobre a origem, ou melhor, a falsa origem da filosofia. Embora o título do episódio já denuncie a minha posição, quero demonstrar que esse dogma do Ocidente, de que a filosofia surgiu na Grécia, que é ainda muito difundido mesmo entre profissionais da área, pode ser bastante questionável. Creio não precisar explicar que a filosofia não surgiu de uma hora para outra. Então, a ideia que vou tentar desconstruir com vocês hoje não é aquela ideia ingênua da filosofia como um milagre grego, como se os gregos tivessem inventado a filosofia do nada, pois já existiu quem acreditasse nisso. Mas eu espero mais do meu ouvinte. O que eu quero frisar aqui, nesse episódio, é que não adianta ponderar que a filosofia é um processo histórico, gradual e que tem raízes em outras sociedades, e mesmo assim concluir que, apesar dessas ressalvas, a filosofia teve início na Grécia. Os gregos inventaram, sim, uma filosofia, a filosofia grega, o que não é pouca coisa, mas que está longe de ser a primeira. Não vou me deter a respeito de uma definição de filosofia. Só isso já é tema de muitos livros e está longe de mim querer encerrar esse tema com alguns comentários. Pelo contrário, quanto mais se estuda o assunto, mais fica claro que é basicamente impossível fechar um conceito tão complexo em uma definição. Mas, para todos os efeitos, se considera, de maneira geral, que a filosofia envolve uma reflexão, um esforço intelectual, de uma forma metódica e sistematizada, para responder algumas questões fundamentais que a humanidade vem se deparando, como sobre o ser, sobre a verdade, sobre a cognição, entre outras coisas. E trata de questões que são mais abrangentes do que a ciência. Existe uma ideia muito convencional sobre a filosofia que apregou uma separação radical entre filosofia e mito. Diz essa ideia o seguinte: por se tratar de um pensamento racional, a filosofia estaria em oposição ao pensamento dogmático dos mitos. Enquanto os mitos dizem "é assim", a filosofia deve perguntar "por que é assim?". Os mitos, é claro, não se resumem a explicações fantasiosas dos fenômenos. Essa é uma maneira muito superficial de compreendê-los. Mas, de qualquer forma, os mitos também se propõem a dar explicações sobre certos fenômenos, seja de forma literal ou metafórica, e tais explicações a filosofia deve questionar. A filosofia teria nascido então, supostamente, quando antigos sábios da Grécia, como Tales de Mileto ou outros, não mais estariam aceitando os mitos como explicações da realidade. Mitos como os dos poemas épicos de Homero, que relatavam a vida dos deuses e a sua ação sobre a humanidade. Os pensadores gregos teriam então se esforçado em conceber um sentido para o universo a partir de um pensamento lógico, numa cadeia de causas e efeitos naturais e que pudesse ser explicado. As questões dos primeiros filósofos gregos eram sobre a physis, a natureza, sobre a origem do mundo, da matéria. Aos poucos, suas reflexões levaram ao questionamento a respeito das próprias ideias, de como proceder para verificar a verdade delas e de como funciona o pensamento. A verdade do mito se apoia não na reflexão ou na observação, mas na autoridade de quem fala, como o sacerdote ou a tradição. Diante do mito, o questionamento não é incentivado, pois ele exige fé. Já o argumento filosófico se apoiaria na qualidade do próprio argumento, no seu respeito às regras da lógica. E compreender essa oposição mito versus filosofia, como a própria gênese da filosofia, faz todo sentido. É simples explicar as coisas desse jeito. O problema é que não é tão simples assim. Aqueles que alegam que a filosofia nasceu na Grécia argumentam que os outros povos possuíam sim alguma sabedoria, mas que não se tratava ainda de filosofia, pois aquela sabedoria não teria se desvencilhado dos mitos, não teria adotado ainda um caráter laico, enquanto a filosofia grega estaria separada da religião.
Os manuais de filosofia alegam isso e se apoiam em grandes nomes da filosofia moderna para falarem a esse respeito. Contudo, em nenhum manual de filosofia se questiona, e muito menos se duvida, do conteúdo filosófico de pensadores medievais, como Agostinho de Hipona e Tomás de Aquino, e que, no entanto, apresentaram uma filosofia totalmente vinculada à religiosidade cristã. Com efeito, quase toda a filosofia produzida na Europa na Idade Média procurou conciliar os dogmas da Igreja com o pensamento racional, propondo elaborações racionais para a fé. Toda essa filosofia estava muito longe de ser laica, e aqueles filósofos não chegavam às conclusões dos dogmas cristãos por meios totalmente racionais. Isso é impossível. A razão era utilizada para justificar a fé, mas não exatamente para prová-la. Porque na fé se crê sem provas. Que eles tenham tentado apresentar provas para a existência de Deus, por exemplo, mas a religião que eles acreditavam estava muito longe de se limitar a isso. Ninguém nunca chegou à ideia de que Deus é 3 em 1 e que um desses 3 se fez carne para redimir os pecados da humanidade apenas através de raciocínios lógicos. Isso é algo no qual simplesmente se crê. Acontece que existe um preconceito muito arraigado na nossa cultura de acreditar que apenas os outros povos têm mitos, como se a fé cristã, católica ou protestante, fosse racional e as outras irracionais. Mas isso não é verdade. A religião cristã não é especial nesse sentido. O mito de Adão e Eva é tão mito quanto os dos deuses do Olimpo combatendo os titãs, ou de Ganesha, a divindade com cabeça de elefante. Há quem diga que por trás dos mitos cristãos há uma verdade oculta, mais elaborada, que foi convertida numa espécie de metáfora, numa parábola ou analogia, para que os mais simples pudessem absorvê-la. Se isso for verdade, por que não seria também para as outras religiões, para os outros mitos? Vemos, portanto, que se aceita comumente que certos trabalhos intelectuais europeus são filosofia, mesmo quando abraçam os mitos, mas o mesmo é negado aos outros povos. Quero mostrar com isso uma primeira inconsistência na maneira como os manuais lidam com a definição de filosofia. Pode-se argumentar que o pensamento dos filósofos medievais não se limitava a aceitar os dogmas da Igreja, mas que apresentavam também um raciocínio lógico. E é verdade. Mas também é verdade que os outros povos desenvolveram pensamentos rigorosamente racionais, com ou sem o apoio de mitos, vinculados ou não à religião. E assim eu quero trazer o meu segundo ponto. É mero preconceito eurocêntrico acreditar que os outros povos não pensavam de forma lógica, ou mesmo que fossem incapazes de pensar princípios antidogmáticos, que não fossem capazes de repensar ou questionar suas próprias tradições. A um antigo pensador indiano do século VI a.C. é acreditada a seguinte passagem. Abre aspas. Não se apresse em acreditar em nada, mesmo se estiver escrito nas escrituras sagradas. Não se apresse em acreditar em nada só porque um professor famoso disse. Não acredite em nada apenas porque a maioria concordou que é verdade. Não acredite em mim. Você deve testar qualquer coisa que as pessoas dizem através da sua própria experiência antes de aceitar ou rejeitar algo. Fecha aspas. O pensador que recebe o crédito por essa passagem é Siddhartha Gautama, mais conhecido como Buda. Não há nada de dogmático nesse ensinamento. Muito pelo contrário. Ele é antidogmático e exige tanto racionalidade quanto empiria. O ouvinte pode ficar surpreso por ouvir isso vindo de uma figura religiosa, mas aí há uma profunda incompreensão generalizada, pelo menos no Ocidente, acerca do papel exercido por Siddhartha Gautama. Ele não propunha na sua época uma religião. Foi baseado no pensamento dele que haveria de se criar uma religião. Não uma, mas várias, pois o budismo é um conjunto de tradições religiosas. Existem várias religiões budistas e o próprio Buda jamais conheceu nenhuma delas. O que o Siddhartha Gautama ensinou foi uma filosofia. Uma filosofia de vida? Perguntará alguém, considerando que filosofia de vida não é uma filosofia no sentido acadêmico. E a minha resposta é, uma filosofia de vida também, mas não só. Siddhartha Gautama era sim um filósofo no sentido acadêmico, e os objetos do pensamento dele envolvem o ser, a consciência e o devir. E ele tanto não propunha uma religião, como desestimulou as especulações metafísicas. Ele nunca divagou sobre Deus ou sobre a origem do universo, mas tampouco se limitou a questões éticas por puro moralismo, dizendo como devemos nos comportar apenas porque isso seria certo ou errado. Ele estava realmente preocupado com estabelecer uma compreensão de causas e efeitos que pudesse ser explicado racionalmente.
E é também verdade que ele estava interessado na iluminação, um conceito que fazia parte da cultura indiana na qual ele estava inserido. Mas essa iluminação não estava vinculada com nenhuma fé cega ou especulação, e sim em encarar as coisas corretamente, sem ilusões, e isso demandava certas experiências. Siddhartha não era, claro, um pensador moderno. Há diferenças culturais importantes na maneira como se concebe a experiência e a racionalidade. Ele valorizava, por exemplo, a experiência da prática meditativa, o que representa um olhar para dentro, não apenas de fenômenos externos, mas inerentes à própria consciência. As discussões que Siddhartha Gautama trazia davam conta de discutir algumas questões que o Ocidente levou muito tempo para descobrir. Enquanto desde os gregos mais famosos se pensava os fenômenos como essências separadas, para Siddhartha não havia separação em sua natureza mais fundamental, de um ponto de vista ontológico. Enquanto para Platão o mundo sensível é ilusório e o mundo inteligível guarda as ideias perfeitas de todas as coisas, para Siddhartha Gautama o segundo é tão ilusório quanto o primeiro, pois não considerava que os conceitos são a realidade em si mesma. E enquanto a filosofia ocidental pensava a consciência como um fenômeno que podia existir independente dos seus conteúdos, desde um eu autônomo em Descartes, que controlaria o nosso corpo, ou como uma razão pura em Kant, Siddhartha compreendia que a consciência é sempre consciência de algo, o que está de acordo com a fenomenologia contemporânea. Essas questões, aliás, não nascem com Siddhartha Gautama. Elas já estavam presentes na Índia e foram tema para discussões de muitos pensadores indianos, tanto hindus quanto jainistas, que podiam ter uma abordagem mais ou menos religiosa, mais ou menos teológica, mas com rigor e profundidade. Como esse episódio é uma simples apresentação, eu não vou me aprofundar na filosofia indiana, mas quero voltar a falar disso em outras oportunidades. Mas quem tiver interesse, eu recomendo o livro Filosofias da Índia, de Henrik Zimmer. Outra terra cuja tradição filosófica é muito antiga, bem mais do que a Grécia, é a China. Claro que, mais uma vez, a visão estereotipada que se tem da antiga sabedoria chinesa aparece como um empecilho para se enxergar toda a profundidade que os filósofos discutiram. Para se ter uma compreensão mais exata, é preciso consultar o trabalho de profissionais que tratam disso e facilitam nossa compreensão sobre o assunto. Pois não adianta simplesmente pegar uma tradução da obra do Confúcio, ou Mêncio, ou qualquer outro, sem ter antes uma boa noção do contexto no qual esses textos foram escritos. Mesmo quando se trata dos filósofos ocidentais modernos, é preciso algum entendimento prévio sobre as questões que eram discutidas então. Com quem eles estavam dialogando, quais acontecimentos históricos daquele momento e todo o pano de fundo cultural. Sem isso, temos uma visão muito parcial do que é lido. E é muito pior quando se trata de uma outra civilização, com pressupostos muito diferentes dos nossos. Porque há informações indispensáveis que são implícitas, que não são ditas porque se espera que já sejam conhecidas pelo leitor. Todos já ouvimos falar de um conceito de dualidade tipicamente chinês, representado pelas polaridades Yin e Yang, um princípio ativo e outro passivo, que seria intrínseco a todas as coisas. Um entendimento superficial sobre eles não daria conta de compreender as muitas camadas que isso pode ter. Não se trata apenas de uma compreensão de que tudo pode ser decomposto em dois princípios opostos e complementares, como claro e escuro, forte e fraco, masculino e feminino. Essas são apenas algumas dualidades básicas que exemplificam e traduzem esse pensamento através de exemplos. O que eu quero dizer é que Yin e Yang são muito mais abstratos do que isso. Não menos abstrato que outros princípios ontológicos e metafísicos discutidos entre os gregos, sejam eles números ou arquétipos. A filosofia chinesa sempre foi marcada por um pensamento que podemos considerar dialético. Isso envolve uma compreensão holística das coisas, ou seja, em conjunto. Enquanto o Ocidente se preocupou em dissecar todos os objetos e analisar suas partes separadas, desde a China antiga se compreende que esse procedimento faz com que esses objetos percam algo da sua essência, que eles não podem existir separados uns dos outros e nem as suas partes podem ter significado senão no conjunto. Em outras palavras, eles já sabiam que o todo é mais do que a soma das partes. Outro ponto importante da dialética do pensamento chinês é o entendimento das coisas em sua transformação. Não essências imutáveis, como para os gregos mais conhecidos, mas a mutação como algo também essencial, o que podemos comparar, para fins didáticos, com o filósofo grego Heráclito,
a quem é atribuído o dito de que um homem não pode entrar 2 vezes no mesmo rio, pois nem o rio será o mesmo, nem o homem. Tanto é que um dos livros mais conhecidos da antiguidade chinesa, o I Ching, é traduzido como o Livro das Mutações. Embora grande parte do texto seja a descrição de um sistema divinatório, ele demonstra certas maneiras de pensar dos antigos intelectuais chineses que são bastante reveladores sobre essa dialética mencionada. Além disso, existem diferentes escolas de pensamento que, por diferentes épocas, conviveram e discordaram entre si. O mais famoso é certamente Confúcio, do mesmo século de Sócrates e Siddhartha Gautama, que discutiu principalmente questões éticas, mas obviamente existiram muitos outros com doutrinas muito diferentes e falando sobre os mais diversos temas. Entre esses temas, velhas questões como sobre o que é a realidade, a linguagem e a lógica. Um desses filósofos antigos que eu particularmente gosto é Zhuangzi, do século IV a.C., que pode ser considerado um cético, com uma discussão bem avançada a respeito dos limites tanto da razão quanto da experiência, dando conta de um pensamento da pluralidade de perspectivas e com uma visão crítica sobre o essencialismo da linguagem. Quem tiver interesse, recomendo o livro Introdução à Filosofia Chinesa, de Karin Lai. Não quero fazer parecer ao ouvinte que os méritos da filosofia grega não devam ser considerados. Assim como a filosofia indiana e chinesa, a filosofia da Grécia é única e tem características muito particulares. Um dos seus maiores feitos foi ter proporcionado a mais completa sistematização da lógica, como a que foi elaborada por Aristóteles e que foi utilizada na modernidade para a criação das ciências naturais. Esse é um mérito reconhecido no mundo todo. A filosofia grega é sim especial, mas isso não quer dizer que as outras também não sejam. Inclusive, a própria filosofia grega foi influenciada por sistemas filosóficos de outros lugares, em especial do Império Egípcio. É amplamente conhecido que pensadores como Pitágoras de Samos estiveram no Egito e de lá obtiveram conhecimentos antes de criarem suas próprias escolas de pensamento. Mas o quanto o pensamento egípcio influenciou o pensamento grego, creio que atualmente não podemos ter certeza. A narrativa tradicional quer fazer acreditar que a filosofia é precisamente o rompimento com o pensamento estrangeiro, mas cada vez mais estudos vêm colocando em dúvida essa narrativa, demonstrando que os antigos egípcios tinham sim pensamento filosófico e racional. É bom lembrar que o Egito foi um império localizado no continente africano. Existe um ensaísta e professor de filosofia chamado Renato Nogueira, que é pioneiro no Brasil no estudo da filosofia africana e que divulga esses conhecimentos através de materiais que são até bem acessíveis. Gostaria de ressaltar o quanto o trabalho dele é muito importante, principalmente num país onde existe tanto preconceito racial. E precisamente compreender isso é que nos permite entender a razão pela qual o entendimento de filosofia, que ainda vigora na academia, tende a menosprezar e esconder todo pensamento que não seja advindo da Europa. Imagina como é para um pensamento eurocêntrico e racista admitir que a filosofia grega branquinha é herdeira de uma tradição africana, de pensadores negros. E os filósofos gregos da antiguidade não escondiam sua influência egípcia. Ao contrário, eles a reverenciavam. Foi num tempo histórico mais recente, na modernidade, que se começou a escondê-las e a negá-las. E isso possui razões históricas, políticas e sociais. A partir do século XVI, aproximadamente, a Europa deu início ao seu grande empreendimento de colonização do mundo, no qual conquistou e escravizou povos inteiros. Nesse contexto, ela não apenas viu a si mesma como uma raça superior, mas desenvolveu uma visão de mundo, uma ideologia que corroborasse com isso. O atual entendimento que temos da filosofia é fruto dessa época, que justificou a si mesma como racional e aos outros povos como supersticiosos. Alguns filósofos disseram que o cristianismo era a mais racional das religiões. Outros quiseram acreditar que apenas o europeu era capaz de possuir um ceticismo crítico, e até antropólogos do século XIX quiseram definir a religião monoteísta como um fenômeno cultural dotado de certa dignidade, mas viu nos povos pagãos algo de inferior, ignorante, primitivo. A ideia de que a filosofia surgiu na Grécia é uma herança do colonialismo. Embora a explicação de que a filosofia tenha surgido na Grécia se valha de argumentos técnicos que apresentam uma definição que supostamente nada teria a ver com origem, raça ou etnia, vemos também que aquele argumento é falho.
Essa definição eurocêntrica da filosofia, que eu expliquei no começo do episódio, depende diretamente da nossa ignorância a respeito do pensamento dos outros povos. E assim podemos acabar comprando uma ideia racista, pensando que se tratava de uma definição inteiramente técnica. O antídoto para nossa herança colonial, pelo menos no que diz respeito à teoria, é o conhecimento. O colonialismo tratou de apagar a história, de esconder as influências estrangeiras da nossa cultura, do papel proeminente que os árabes tiveram no Renascimento italiano, por exemplo, mistificando o passado para dar a entender que foram eles, os europeus, que inventaram tudo. Essa visão vai caindo por terra quanto mais se avançam os estudos sobre história, a cultura e o pensamento dos povos não europeus, que foram julgados sempre pela ótica eurocêntrica de forma distorcida e estereotipada. Muito obrigado por ouvir esse episódio até aqui. Espero que tenham gostado. Quem quiser entrar em contato, é só mandar um e-mail para lfier2@gmail.com. Sugestões e críticas construtivas são muito bem-vindas.